Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Mais uma quinta-feira juntos aqui na presença do Senhor. É um prazer estar com vocês, pastora Cláudia, da Igreja IEAV, e eu quero agradecer primeiramente a todos vocês que me acompanham sempre. Hoje não vou nem me arriscar a falar os nomes para não ser injusta, porque são muitas pessoas aqui de Rondônia, de Botucatu, São Paulo, e eu quero realmente de coração agradecer a todos por estarem sempre comigo. Muitos ao vivo, outros após, quando depois o vídeo já está gravado, muitos pelo YouTube, outros pelo Facebook, não importa a forma, a maneira, o importante é que nós estamos juntos, como igreja, juntos como irmão em Cristo, meditando na palavra do Senhor. E como é bom, né? E é tão rapidinho, alguns minutos apenas, nós estamos aí meditando na palavra do Senhor. E é como é gostoso poder ler a Bíblia, ter essa liberdade, né, de lermos a Bíblia. Nós temos visto aí algumas reportagens que outros países, alguns países aí, não têm mais essa liberdade. Estão sendo presos por ler a Bíblia. Alguns países estão sendo presos de falar pela internet de Deus. Então, nós ainda temos essa liberdade e vamos continuar pedindo ao Senhor que nos abençoe, continue nos abençoando para que continuemos tendo essa liberdade de falar, de estudar a palavra do Senhor. Nesta quinta-feira, Deus preparou uma palavra abençoada para o seu coração. Então, abra o seu coração, abra sua mente, os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. E hoje a palavra está no Salmo 119. Pastora Cláudia, a senhora vai ler o Salmo 119 inteiro? Não, fiquem tranquilos. Eu vou ler apenas um versículo do Salmo 119. E é o versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Se você quiser pegar a sua Bíblia, já abri-la, ficar aguardando para acompanhar, se quiser só ouvir também a leitura, fique muito à vontade. E nós vamos estar aí fazendo a leitura do Salmo 119, no versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração, as tuas palavras, ou seja, as palavras de Deus, para não pecar contra Ele. Então, o lugar que nós temos que guardar as palavras do Senhor é no nosso coração, porque guardando no nosso coração evitará que nós pequemos contra o Senhor. Mas eu quero começar falando de uma pessoa, de uma estudiosa, de uma pesquisadora chamada Marie Curie. Marie Curie é uma pioneira no estudo da radioatividade. E em 1903, ela ganhou o Prêmio Nobel de Física, aliás, foi a primeira mulher. E em 1911, ela também foi a pioneira em ganhar o Prêmio Nobel em Química. Então, veja só, 2 prêmios aí de excelência e ela ganha tanto em Física como em Química. Mas ela se expôs muito à radioatividade. E aí, então, ela morreu de leucemia, justamente por se expor à radioatividade. Tanto é que era tão grande a exposição dela a isso, que hoje ainda os pesquisadores, os estudiosos que vão estudar os seus relatos que existem guardados para estudos, eles se protegem, colocam roupas especiais para fazer estudo dos seus relatos, porque até hoje existe ainda radioatividade nos papéis, nos relatos que ela pegou. Olha que gravidade, né? Então vejam só, e essa parte de radioatividade hoje, as pessoas que mexem com isso tomam o máximo de cuidado, porque sabe como é perigoso isso para a saúde, como pode afetar.
A Marie Curie, na época, ela não sabia das consequências que isso poderia causar à sua saúde. Ela não sabia que isso poderia lhe causar leucemia e, por causa disso, ela viria a morrer. Por isso que ela não tomou as providências, os cuidados que eram necessários. Mas hoje se tem esse entendimento. Então, as pessoas que lidam com radioatividade, elas se protegem, usam roupas especiais, sapatos especiais, capacetes especiais, enfim, tem toda uma preparação para que não sejam afetadas pela radioatividade e aí a sua saúde seja preservada. Mas por que eu estou contando essa história? Porque nós que eu digo a humanidade, se preocupa tanto, por exemplo, com a radioatividade, mas não se preocupa com o pecado. E o pecado é radioativo. E hoje nós vamos falar exatamente da radioatividade do pecado. Ah, pastor, é muito diferente. Não é diferente. Amados, o pecado, ele mata. O pecado, ele pode afetar tanto a sua saúde física, como a sua saúde mental, como a sua saúde espiritual, como a sua saúde emocional. E se você não se proteger, você vai ser afetado pela radioatividade do pecado e vai morrer. Só que a morte advinda do pecado é pior que a morte advinda da radioatividade. Porque você pode morrer pela radioatividade, assim como Marie Curie morreu, mas ir para o céu. Mas quando você morre pelo pecado, você não vai ganhar a vida eterna. Então, ela é pior, a radioatividade do pecado é pior. E o mais interessante é que, além de não haver preocupação com o pecado, nós temos todas as informações de como nos proteger dele. Primeiro, o salmo que nós lemos, Salmo 119, 11, ele diz que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele. Ou seja, para nos proteger contra o pecado, temos que guardar no coração tudo o que aprendemos de Deus. E mesmo sabendo disso, não fazemos isso. Mesmo aprendendo as coisas, lendo a Bíblia ou ouvindo pregações, nós não guardamos a palavra dele no nosso coração e é por isso que pecamos. Então, outro salmo que eu quero mencionar aqui, o Salmo número 1, que fala entre o justo e o ímpio, como você ser justo, como você ser ímpio, o que acontece com o justo, o que acontece com o ímpio. Ali Deus faz uma comparação entre o justo e o ímpio, falando o que é um, o que é outro, o que acontece com um, com o outro. E ali nós temos uma explicação muito clara sobre isso, para que você não caia no pecado, para que você se afaste do pecado. E o que acontece? Muitas vezes nós estamos fazendo o que o ímpio faz. Estamos andando com o ímpio, estamos nos focando no pecado, com pessoas que pecam. Não nos preocupamos com isso, achamos normal e nos afastamos de Deus. Então nós percebemos, amados, que Deus se preocupa tanto conosco que nós não cheguemos a ser atingidos pela radioatividade do pecado, que Ele nos dá tanta informação por tantos meios e por tantas formas, mas nós é que parece que não queremos aprender. Nós é que parece que não queremos enxergar ou ouvir o que Deus nos mostra e nos fala. E não nos preocupamos. Então, nos preocupamos com tantas coisas, às vezes nem temos tantas informações, assim como Marie Curie, que faleceu pela radioatividade, por causa da radioatividade, por não saber se cuidar, e Deus nos ensina como nos cuidar do pecado e nós não ouvimos a Deus. Amados, vamos ler mais a Bíblia. Vamos fazer o que Deus fala, vamos praticar a palavra de Deus. O que funciona na Bíblia na nossa vida? Aquilo que nós cremos e colocarmos em prática na nossa vida. Então, vamos aplicar os ensinamentos do Senhor na nossa vida. Você quer ser feliz?
Você quer ser abençoado? Você quer ser livre do pecado? Faça o que Deus manda você fazer. Porque às vezes é difícil fazer o que Ele quer. É difícil fazer o que Deus manda. Porque muitas vezes o que Ele quer vai contra a nossa vontade. Mas o que deve prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus e não a nossa. Se for igual à nossa, nós aceitamos muito facilmente. Mas se for contra a nossa vontade, nós brigamos com Deus e fazemos prevalecer a nossa. E é aí que nós damos cabeçada. Damos cabeçada no muro, assim como se fosse um murro em ponta de faca, e nos machucamos. Vamos deixar de ser um cabeça dura? Vamos deixar de sofrer por nossa própria culpa? Vamos aprender com Deus e praticar o que aprendemos. Vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. Vamos lá no Salmo número 1, ver o que é o justo e vamos aprender a fazer o que é justo e vamos ser justos, vamos ser considerados justos aos olhos de Deus. Façamos isso e nós vamos ser muito abençoados e obedientes ao nosso Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração. Que esta palavra realmente fique guardada no seu coração para que você não peque contra o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigada por esta palavra. E que nós realmente possamos ter entendido o que o Senhor deseja para nós. E possamos praticar os teus ensinamentos na nossa vida. Possamos ser obedientes ao Senhor. Ficarmos livres da radioatividade do pecado. Que nós não venhamos a morrer espiritualmente ou fisicamente por causa do pecado. Que nós possamos ser filhos obedientes, sermos abençoados por sermos obedientes. Continua abençoando nossa semana, nosso final de semana que está chegando. Abençoa a nossa noite que logo mais virá. Abençoa a nossa família. Nos cubra com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todo mal. Que nenhuma praga chegue à nossa tenda. Que mal nenhum nos suceda, nem a nós e às nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Foi um prazer mais uma quinta-feira estar com todos vocês e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. E eu aguardo você, amados, no próximo domingo, 14 horas aqui de Rondônia, 15 horas aí em Botucatu, para juntos, como igreja, prestarmos culto ao nosso Deus. O meu abraço e até domingo, em nome do Senhor Jesus.